Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal da nossa série de resenha de animes, e nós vamos falar hoje sobre o sexto episódio de Demon Slayer, que saiu ontem agora, e vamos comentar sobre ele, como ele, na minha opinião, ele foi um respiro diante de tanta porradaria que já teve, né, no desenho, mas ele não deixa de ser interessante porque algumas coisas foram bem explicadas, inclusive algumas que eu nem fazia ideia de que estavam acontecendo, né? E, então, se você gosta de conteúdo, quer que chegue umas pessoas, basta curtir, comentar e compartilhar. E se você quer estar ciente do que eu posto aqui no canal a cada dia da semana, porque tem vídeo todo dia na semana, que basta você na descrição do vídeo, que tem uma agenda lá que deixa claro que eu posto cada dia o quê. Bem, sobre o episódio, a gente termina finalizando o episódio anterior, que foi o episódio 5. O Genya, ele tinha praticamente finalizado o Aizetsu, né, que é o demônio da tristeza, enquanto o Tanjiro tinha finalizado o Sekido, o Karaku e o Urogi. Precisava finalizar todos eles juntos, só que ele acreditava que com o Genya tinha feito também juntamente com ele, só que o Genya ele tá meio que transformado, tá diferente. Ao meu ver, depois de tanto ter se regenerado dos ataques que tinha sofrido, principalmente pelo Aizetsu, né? Que foi ele que o Aizetsu se focou bastante no Genya, nas lutas que aconteceram. Então eu tinha essa dúvida, será que o Genya ele é um demônio, não é? E a gente acaba neste episódio conhecendo mais sobre ele, né? De que ele tem um sonho, se não Hashira, de que ele não é de que o sonho dele para se tornar Hashira é para poder ser reconhecido pelo irmão mais velho, porque ele já pode ter essa cultura, né? De que o irmão mais velho ele era praticamente visto como um pai e que ele é um exemplo, e você tem esse negócio de reconhecimento e respeito muito aprofundado lá. Realmente. A gente acaba falando a história dele de que quando criança ele tinha vários irmãos, um pai grande, violento, que agredia a mãe dele era a oposta disso, doce e pequena. Até que um dia o pai dele foi assassinado, então Genya e o seu irmão se viram como um papel de protetores da família, sabe? Até que um certo dia a mãe demora muito para voltar para casa, é quando e assim o irmão dele sai para procura dela. Até mesmo diz que está quase amanhecendo, né? E todos os irmãos se acordam. Quando um ser aparece, entra na casa dele, e a gente já conhece o anime e sabe que trata-se de um demônio, só que até no momento eles confundem com o lobo. E de imediato todos os irmãos morrem no primeiro ataque. E ele recebe um corte no nariz, bem sutil. Assim que esse demônio tenta atacá-lo, o irmão dele surge, pega esse demônio e leva para fora da casa e diz para que ele se salvasse. Todos os irmãos dele estão mortos ali, os menores que ele. E assim o Genya vai para a rua e encontra no final de uma rua, uma ladeirinha, o irmão dele e a mãe deles morta pelo próprio filho. Só que o demônio... só que com quem invadiu a casa e matou todos os irmãos menores não foi uma raposa ou um lobo, foi a própria mãe deles transformada em demônio. Só que na hora ele não entende isso, porque não é o conhecimento dele, porque a gente sabe que no desenho a existência dos Onis ela é oculta dos seres humanos. O Hashira mantém-se em segredo até os demônios também. E no momento o Genya ele culpa o irmão e pergunta por que matou a mãe deles, né? E ele tem o fato dele ter feito esses questionamentos na hora para o irmão, que na verdade tinha protegido ele e tentou proteger os outros demais de um ataque da mãe deles, que era um demônio, que já não tinha mais salvação para ela. Por isso ele carrega esse peso na consciência até o dia de hoje. Ele que deixa de entender no anime, ele não tem contato com o irmão dele, e a intenção dele de se tornar um Hashira é para que ele consiga ter contato com o irmão dele e consiga se redimir em palavras também, não só como o símbolo de que também tornou o Hashira para ser reconhecido, mas também de pedir desculpas, assim posso dizer, sobre aquilo que ele disse no passado, porque ele não tinha conhecimento total daquele ocorrido, né? Então a gente entende que, apesar de não ter mostrado, eu interpretei de que ele tem algumas habilidades de Oni após este acidente, por isso que ele fica se regenerando, e também quando ele se regenera parece que ele faz uma reza, né? Voltando ao ataque principal, o Tanjiro, os demônios têm a cabeça cortada, só que eles continuam vivos e eles expressam da dificuldade que eles têm de se reconectar ao corpo, só que com o tempo consegue fazer isso, porque o poder da
espada vermelha que envolve a marca do caçador, ele impossibilita de que as pessoas, que os demônios se regenerem, né? No caso deles, se regeneraram, só que não automaticamente. Então, principalmente o Sekido, que é o demônio da raiva, que aparentemente é mais sensato do grupo ali, está tentando a consciência do quanto que o Tanjiro é um problema para ele. Então, aquele ar de superioridade que são superiores e que eles vão destruir todo mundo ali é só uma missão a ser concluída em questão de tempo, já não mais passa pela cabeça deles. Então, eles já têm uma preocupação em relação ao Tanjiro e sabe que ele é o inimigo em potencial. E o Tanjiro, voltando àquela técnica que eu falei, que ele sente um cheiro diferente, que eu sempre vi como uma abertura mais sutil de ponto fraco dos Onis, fora aquela que eles conseguem ver, que já é demonstrado por um fio que aponta o ponto fraco onde eles têm que fazer o golpe para matar o Oni. No caso do Tanjiro, esse cheiro que ele sente, que é representado por névoas marrons, a névoa marrom, né? Ela demonstra mais ainda isso de uma forma muito melhor, porque ela aponta o ponto fraco real do demônio. E que no caso dos grupos superiores, geralmente não está na cabeça deles, né? O Diabo sabe. Está em outra parte do corpo, neste caso aqui, em outro lugar. Então nem nos 4 está o ponto fraco. Até que no início, uma luta que teve no episódio anterior, acho que no 4º episódio, o Tanjiro achei que o ponto fraco dele poderia estar na língua, porque deixa a marca lá da emoção dele. E não era. Mas é uma possibilidade. É quando ele sente o cheiro do 5º demônio. E isso eu não tinha essa noção, como você sabe, eu não acompanho o mangá, somente pelo anime. Tudo que acontece aqui é uma surpresa para mim, de imediato. Em que o Hantengu está lá, todo na floresta daquele mesmo jeito, amedrontado, com medo, morrendo de medo mesmo, dizendo que suas variações vão derrotar o inimigo como sempre fazem. O traficante é cagão, sem exceção. Aí, mais uma outra surpresa, e quando o Tanjiro tenta ir atrás, claro que os demônios começam a atacá-lo, ele dá essa missão para o Genya, para que o Genya encontrasse o Hantengu, que é o 5º demônio, só que o Genya não consegue localizá-lo, então ele fica à base, à mercê das coordenadas que o Tanjiro dá, usando o nariz dele, que ele assim consegue sempre dizer exatamente aonde que o demônio está. Só que acontece que o Genya dessas vezes chega perto que assim, mesmo assim não consegue ver, e antes de ficar perturbado com todo esse tipo de informação e de frustração de não conseguir encontrar o demônio, não só por conta própria, mas também não encontrar o inimigo a olho nu, aí quando a gente tem um outro plot twist, uma outra surpresa de que o Hantengu, ele não só se dividiu, né, que ele é o corpo principal, mas ele está microscópico, bem pequenozinho, bem pequeno. E então o Genya tenta acertá-lo, só que a espada dele quebra e ele atira e nada acontece. Então, apesar do Hantengu estar completamente medroso, ele acha, e para mim esse medo dele do Hashira não é interpretação, algo real dele mesmo, faz parte da emoção dele, só que ele é um osso superior, então isso demonstra bem claro de que o corpo dele realmente é resistente, né? Neste episódio aqui, a gente vê pouco do Tokito, ele tá lá com o Gyoko, expressa rapidinho, ele ainda analisando o jarro de água que ele está preso, e o Gyoko dizendo que ele não vai sair dali, porque mais uma vez reforçando o fato de que esse golpe impossibilita a maior arma do Hashira, que é a respiração, através delas, da respiração, que eles usam a espada e o golpe para finalizar os Onis, né? Então foi basicamente isso, não funcionou nada com ele não saiu daí do jarro da água, tá lá preso há 2 semanas já, vamos pra 3ª que ele tá preso. Já avisei que vai dar merda isso. Enfim, já sobre a Nezuko, neste episódio, mais uma vez, ela sofreu mais uma vez, deu um corte que não entendi muito bem, acho que não mostrou claro por causa que o Aizetsu também, que deu uma tristeza, focou nela e conseguiu acertá-la, possibilitando que ela fizesse parte da luta, até que ela força mais o garfo do Aizetsu contra ela para que ela se aproximasse dele e assim usasse sua técnica de fogo no mesmo momento em que o Tanjiro pede para que o Genya fosse na floresta atrás do 5º demônio, que é o Hantengu, né? Depois disso,
ela consegue se libertar e consegue dar o apoio pro Tanjiro pede também, né? E é engraçado é que quando no início do episódio, como quando o Genya tá furioso, tá brabo demais, né? Ele começa a expor uma raiva muito grande sobre o Tanjiro por alguns pensamentos que também ele tem um culto lá, só que a gente sabe que a raiva dele tá excessiva por causa do poder de demônio que está no corpo dele, né? Então ele começa a fazer aquela caída dele porque o Tanjiro é uma pessoa boa, tem um coração muito puro. Ele começa a falar com o Genya de uma forma bem doce, assim, dizendo que, já que o Genya estava chateado por ele no Hashira, por ele ter cortado a cabeça da Daki e do Gyutaro, né? Ele disse que tudo bem dessa vez, ele pode cortar a cabeça desse demônio aqui por ele no Hashira, não importa com isso, eu te ajudo também. Aí faz uma carinha que desmorona o Genya. E ele começa a cair em si. Então assim a gente termina o episódio. Genya quase ele é morto pelo Sekido da raiva. E enquanto ele tá tendo essas lembranças do seu passado, que foi o início da resenha pra vocês, é quando o Tanjiro aparece e o reforça para que ele não desistisse, após ter dado um golpe na mão do Sekido, claro, o Tanjiro. E mais uma vez, ele, mesmo com a espada quebrada, mesmo vendo que as suas balas que matam o Anis não surtem efeito contra o Hantengun, ele pede para que não desista, que ele vá lá cortá-la, qualquer coisa. E assim finalizamos o episódio dessa semana. Mas eu vou dizer um pouco sobre o que eu vou falar sobre este episódio, né? E lembrando também de dizer algo que eu esqueci no episódio, na resenha anterior. A marca caçador que antes possui, geralmente ela se expande, como a gente já viu algumas vezes aqui com o Tanjiro, ela se expande e aumenta suas forças, habilidades, poderes contra os demônios, geralmente no momento em que eles estão quase morrendo. Então, no momento em que eles estão em batalha, estão quase morrendo mesmo, elas são ativadas e poderes deles são potencializados. Tanto que nesse episódio aqui o Tanjiro, eu sei que sempre o analisador dessas batalhas, né? Observa que o Tanjiro ele tá cada vez mais forte, mais rápido e mais esperto na luta. Foi um episódio, como eu falei, muito bom como todos os outros, só que todo já teve uma sequência de episódios porradeira, né? Então esse ao meu ver foi mais tranquilo. Porque claro que no episódio anterior a gente viu o Genya meio que transformado no demônio, então não que ele fosse transformar na hora, mas que ele já tinha aquilo consigo. Então esse episódio foi para explicar o final do anterior. E para mim, apesar de ter tido alguns plot twists, algumas coisas que a gente não sabia, ele foi mais tranquilo em relação à batalha. Agora, sobre o fato de que tinha um mini Hantengun ali, que é o corpo principal, que ele controla os outros 4 demônios, que é o Sekido, o Karaku, a Aizetsu e o Uragi, isso eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu pensei realmente que quando o primeiro corte no Hantengun, ele se dividiu em dois, começou pelo Sekido e o Karaku, né? E pronto, foi isso. E não foi. Ele estava ali todo o tempo, a espreita, como a gente sabe, ele esconde sua presença muito bem por ser um demônio, um Lua superior nível 4. E somente com essa nova evolução, essa nova forma de sentir cheiro do Tanjiro, que quando o Tanjiro conseguiu descobrir a localização dele, porque ele estava ali o tempo todo, só que ninguém viu, né? Na batalha. Então foi realmente um episódio de respiro. E pelo que eu peguei uns micros spoilers, eu sei que vai vir um demônio mais forte ainda, que parece que é o demônio do ódio, né? Em que eles se juntam. Então, sabendo todo esse respiro que ele está tendo agora, porque no momento o Tanjiro está por cima. Teve todo o tempo por baixo. O tempo inteiro apanham desde o início dessa temporada. Agora ele está por cima e os demônios estão com medo dele porque já veio com ameaça. Então, o que lhes basta fazer, né, um Dragon Ball da vida, que é o Cell Evolution, de evoluir mais uma vez com fusões, para mais uma vez os demônios estarem por cima e o Tanjiro estar por baixo. Inclusive no trailer, eu fiz uma parte lá hoje, que eu não tinha prestado atenção nisso ainda, de que tem uma cena que o Tokito pega uma espada e joga assim pro Tanjiro, e pro Tanjiro a pega. Então dá para se entender, que a gente sabe aqui trailers, né? E alguns posters de filmes até tem spoiler da obra. Dá para se entender que a espada do Tanjiro fica pronta e o Tokito entrega para ele, assim, e finaliza todo mundo, né? É o que depois interpretar baseado no trailer de abertura do anime, né? Que tá quase no finalzinho dessa cena aí. Então esse vídeo de hoje, como foi pra você, se você gostou desse conteúdo e você quer que ele chegue a mais pessoas para poder a gente ter essa análise, ter sentido para você, se toda essa teoria aqui na minha cabeça, um pouco que eu falo, tem sentido para você também, e você quer que mais pessoas acompanhem dessa minha interpretação, e você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, é fácil você conseguir fazer. Se você consegue fazer isso curtindo, conversando, compartilhando. Então, se você chegou até aqui no canal e ainda não é um inscrito, considere se inscrever também, ative o sininho
E para você não perder nenhum conteúdo aqui, mas mesmo se por acaso você perder tudo, você pode saber que eu vou postar cada dia da semana, indo na descrição do vídeo que tem uma agenda lá em que tá detalhado que cada dia da semana eu posto aqui, porque tem vídeo aqui todo dia no canal, tá bom? Também dei uma olhada na playlist do canal para poder ver os outros vídeos, inclusive os outros vídeos que eu fiz do Demon Slayer. Tem resenha de filmes, séries e games também. Possa ser que algo mais lhe interesse aqui, tá bom? Este é o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.